Hoje eu tenho uma missão muito difícil, pessoal: analisar conceitualmente o que é a direita brasileira no espaço curto de tempo de um vídeo do YouTube, no qual você não tem capacidade de prestar atenção se ele tiver 5 horas de duração. Então vamos lá. Eu recebi esses dias um texto muito bem escrito de um camarada que é inscrito aqui do canal, né? O texto foi escrito e ele é um inscrito, não vamos confundir as coisas. Um texto muito bom explicando a origem desses termos da direita, né, da direita, esquerda e etc., passando pela questão da Revolução Francesa, sobre a Guerra Civil Inglesa, os conflitos que haviam lá no Reino Unido entre os anglicanos, os puritanos, os roundheads, os cavalheiros e etc. E conceitualmente ele está muito certo sobre a origem desses termos. A questão é que não funciona no Brasil. No Brasil ninguém quer saber como que os anglicanos pensam a respeito, sei lá, das favelas, do crime organizado, do aborto, do agro brasileiro e etc. Eu nem acredito que os anglicanos tenham alguma opinião sobre esse tipo de coisa. Então simplesmente não importa para o Brasil como esses termos surgiram. Importa para nós que somos intelectuais, né? Eu pelo menos me considero um pseudo-intelectual, né? Um palpiteiro, mas para nós que gostamos de debater sobre isso, a gente pode sentar na mesa, né, numa tabacaria e ficar horas e horas discutindo a Revolução Inglesa. Não funciona para nada prático, né? Não tem utilidade, só é divertido. Então vamos fazer uma coisa prática aqui, falar sobre o Brasil e o conceito de direita que a gente tem aqui hoje. Pessoas se dizendo de direita no Brasil são um fenômeno novo. Apesar de várias ideias que a gente considera fazerem parte da direita já estarem arraigadas na cultura brasileira, no imaginário popular, né? O cristianismo é o principal responsável por isso, a Igreja Católica, junto também com várias ideias liberais que vieram surgindo ao longo do tempo. Até antes dos militares haviam discursos e pensamentos liberais graçando pelo cenário político. Sempre houve isso. Mas pessoas se dizendo de direita, que a gente quer analisar como um fenômeno político, a gente quer analisar a direita como uma força política. Então, para que algo seja uma força política, precisam haver pessoas que levantem a sua bandeira. E gente se dizendo da direita no Brasil é um negócio extremamente recente. É um negócio que não tem 30 anos. Em grande quantidade. Você sempre vai encontrar aí um pensador ou dois que podem se ter se dito de direita no passado, mas não importa. Eu estou falando contingente populacional legal para falar eu sou de direita. Igual você tem gente que fala que eu sou de esquerda, eu sou socialista, eu sou, sei lá, travequista, satanista, qualquer coisa. Você tem que ter de direita gente que se declara assim, que forma um movimento político, tá bom? Isso que é importante. Isso é extremamente novo e surgiu mais ou menos com a rejeição ao PT. As pessoas começaram a ver que o governo do PT, olha aí o cara dando um grau na avenida, coisa boa, vai morrer. Bom, dane-se o grau, as pessoas viram que o PT era ruim, que o Lula era um picareta, que o governo estava indo para o caminho da incompetência e da corrupção, e aí começaram a rejeitar o PT com todas as suas forças, surgindo assim o que a gente chama de antipetismo. Contrárias ao PT, essas pessoas não tinham muitas ideias nas quais se embasar. E como eu ia dizendo, da rejeição ao PT surgiu o embrião daquilo que se tornaria a direita brasileira. Mas isso não poderia se tornar nada se não houvessem algumas ideias para amparar essa nova direita. Não basta ser só antipetista, é preciso ter algum tipo de proposta. E aí começaram a aparecer as ideias liberais, as ideias conservadoras, e elas se construíram como uma antítese das ideias do PT. Eu me lembro que quando começaram a discutir liberalismo no Brasil, um pouco mais no mainstream, começou no Facebook, no YouTube, a aparecer muita gente falando sobre isso, todo o receituário liberal que era apresentado era um receituário de rejeição às medidas econômicas burras e incompetentes que estavam sendo adotadas pela Dilma. Haviam sido adotadas pelo Lula, mas principalmente durante o governo Dilma I, de 2013 para frente, de 2012, 13 para frente, o receituário liberal que começou a aparecer
na discussão política brasileira era um receituário de análise e rejeição daquilo que estava sendo feito pelo PT. Ou seja, mostrar como que as políticas econômicas da Dilma estavam dando errado e estavam levando o Brasil para o buraco. Isso foi extremamente importante para a derrota da Dilma, para o impeachment, foi extremamente importante para a formação de pessoas e desse ideário de direita que fosse combater o PT, né? Combater o PT na área econômica, porque antes disso já havia o combate ao PT, o combate à esquerda na área dos costumes. Os conservadores sempre foram muito ativos no Brasil, apesar de por muito tempo eles não terem tido uma luta para se engajar, não é? Não terem por muito tempo tido a capacidade de se mobilizar e atacar um adversário, justamente pela falta de interesse das pessoas em geral, né? 2013 parece que trouxe esse respiro de interesse pela política, parece que trouxe uma ruptura com o que estava completamente estabelecido, que era um governo de esquerda, moderado, né, que não fazia radicalismos demais, mas que ao mesmo tempo, para implantar suas agendas, estava comprando o Centrão e o Parlamento e aparelhando todo o judiciário, aparelhando o executivo das esferas menores e etc. Isso era o que estava acontecendo no Brasil. Não havia luta contra isso, mas o descontentamento popular em 2013 parece que acendeu uma chama que fez com que as pessoas se levantassem, mesmo aquelas que já eram oposição a esse governo, pudessem se levantar e aí começar a conversar entre si, a formar a tal da nova direita. Um termo que, né, sempre aparecia nessas discussões, essas discussões embrionárias da nova direita, ou que era debatido nas mesas de bar quando estavam organizando as manifestações pelo impeachment da Dilma, há anos e anos atrás, era o conceito do liberal conservador, a pessoa liberal na economia e conservadora nos costumes. E muita gente começou a se considerar assim, os liberais conservadores, porque no final das contas era até uma maneira de aquecer aí os ânimos e firmar alianças entre as pessoas. Então, se todos fossem liberais na economia e conservadores nos costumes, apesar da gente não saber o que isso significa direito, era possível que essas pessoas se sentassem, organizassem uma manifestação e fossem lá derrubar a Dilma. Então isso aí foi, é claro, não foi assim que surgiu o termo liberal conservador, já havia gente assim antes, mas eu estou falando em grande quantidade a ponto de causar algum impacto, alguma mudança no país. Pois bem, depois disso começaram a surgir as alternativas personalistas. Haviam também os intervencionistas, a turma da monarquia, um monte de gente reunida tentando fazer o impeachment da Dilma. Aí apareceu o Bolsonaro, que graças à mídia, graças à esquerda histérica, ele se colocou como a principal figura do debate, a principal figura da luta contra a esquerda, apesar de nunca ter feito nada, apesar de não ter participado do impeachment como deveria, como poderia, apesar de nunca ter tido expressividade nenhuma em defesa de pautas conservadoras, ele era o cara que ia na TV e falava mal de viado. E, bom, parece que isso era suficiente para os eleitores. E aí, esse negócio de conservador, liberal, conservador e direita começou a se aliar com o Bolsonaro. E o que aconteceu? Lideranças dos mais diversos lugares do Brasil que queriam se eleger, ganhar uma boquinha na máquina pública, lideranças que queriam se tornar parlamentares, acabaram se tornando bolsonaristas para surfar nessa onda. E aí o apoio ao bolsonarismo explodiu. E ser de direita passou a significar ser um bolsonarista. E por muito tempo, a única corrente de pensamento dentro da direita que rejeitava essa subserviência ao bolsonarismo era a turma do MBL. Agora apareceu o Pablo Marçal e o marçalismo, que parece estar se constituindo como o herdeiro do bolsonarismo no Brasil. E, bom, resta o tempo dizer se isso aí vai ser igualmente ruim ou muito, muito pior.